Bom, o primeiro exercício, eu começo com a gestante normalmente de pé para fazer os exercícios, né? E a gente começa com o pé paralelo e a gente começa com o exercício de respiração e mobilidade da coluna. Eu sempre trago os princípios do Pilates para fazer esses exercícios, ok? Então eu sempre começo a minha aula com os princípios do Pilates. Então eu peço para a gestante posicionar a mão afastada ali no trapézio, né? E aí eu mantenho a coluna mais ou menos relaxada, como ela se sentir confortável. E aí eu vou alongar minha coluna lá para frente e na volta eu vou fazer uma bolinha com o meu corpo. Então eu vou fazer um movimento de onda com a minha coluna. Ela já vai sentir um alívio muito grande de estar nessa posição, porque quando a gestante está numa posição referente de 4 apoios, ela tira o peso dos ligamentos do assoalho pélvico, tira o peso do próprio assoalho pélvico, isso já dá um relaxamento muito grande para a gestante. Então, ó, imagina que você tá lá, então ela vai inspirar parada, solta o ar, projeta lá pra frente, eu inspiro e faço uma bolinha com a coluna. E solto o ar e repito o movimento novamente. É muito bacana esses exercícios porque você pode trabalhar a dinâmica da respiração. Então a gente vai fazer 3 vezes inspirando na curvatura da coluna e depois a gente vai inverter, ok? Então vamos lá. Inspira parada, primeira vez, solta o ar, inspira, solta o ar. Importante lembrar de relaxar os ombros, não deixar ela tensionar esses ombros lá em direção à orelha, manter a curvatura e o alinhamento da coluna e solta o ar. E voltou. Perfeito? Então a gente começa com esse exercício. Agora eu vou dar uma variação desse exercício. O que a gente vai fazer? Eu vou torcer meu tronco, então eu vou pedir para ela colocar uma mão lá no meio do trapézio e a outra eu vou projetar como se eu quisesse lá para a diagonal e no chão e olhar por debaixo da minha axila, fazendo a torção da região da torácica. Eu peço normalmente para trabalhar nesse exercício a expiração na torção e a inspiração na volta. E aí eu faço de 4 a 8 vezes para um lado e depois troco, ok? Então vamos lá. Ótimo. Aí eu troco a mão e vou fazer tudo pro outro lado. Ok. E voltei. Então acabei trabalhando a curvatura da coluna e a torção dessa coluna. Tudo bem? Bom, eu gosto de fazer uma variação de pôr a gestante também de joelho e fazer essas 2 sequências com ela apoiada no joelho. Por quê? Porque aí agora a gente vai usar também um pouco a região do quadril para movimentar. Então, em vez de eu só fazer a região da coluna e manter o meu quadril estável, agora eu vou deixar e projetar meu quadril lá para trás também. E uma posição muito importante que eu uso, que é a posição do diamante, é juntar o dedão com o dedão, porque isso ajuda a encaixar melhor a posição do quadril, ok? Então eu junto lá dedão com dedão e faço o movimento. E da mesma forma, eu trabalho na inspiração para ir, soltar o ar para voltar ou vice-versa. Ótimo, agora vou fazer a torção da mesma forma. Agora eu vou começar do lado de lá, tá bom? Só que dessa torção eu penso em projetar quase a minha mão fora
da cama, tá bom? E aí eu torço bem o tronco. E também eu repito de 4 a 8 vezes, da mesma forma, e troco o lado. Ótimo! Bom, então essa foi a minha sequência inicial de aula, onde eu começo a trabalhar a respiração, mobilidade da minha coluna, torção. Eu gosto de trabalhar bastante em torção com a gestante, porque isso faz criar espaço no corpo. E aí eu começo com os exercícios de fato, ok? Bom, a nossa próxima sequência, a gente volta a ficar de pé aqui no Cadillac. E eu vou manter meus pés em vez, seguro pelo lado de fora da barra, sempre, e não aqui, porque aqui ela tende a tensionar mais o ombro. E aí eu peço para a gestante colocar uma perna seguindo a linha dos meus pés para frente, sem deixar ela trazer o quadril junto. Então eu vou fazer força para segurar o meu quadril. Então eu não posso fazer esse movimento de projeção de lado e ficar lá. Olha como eu fico totalmente torta. Eu tenho que manter aqui. Então, o primeiro exercício que a gente começa com a construção do movimento é sempre projetando um pouquinho lá pra frente e volto. E eu faço esse exercício de 8 a 10 vezes, soltando o ar para ir e inspirando para voltar. E aí no último eu gosto muito de trabalhar a resistência. Eu sempre peço para segurar 10 segundinhos e eu volto. Aí, ainda com a mesma perna, para gestante que tem mais facilidade de alongamento, eu peço para ela colocar a mão lá na frente. Aqui não tem tanta dificuldade, eu peço para ela só projetar o tronco para frente e voltar segurando na barra. Para gestante que já tem mais mobilidade, eu peço para ela colocar a mão lá na frente. Então vamos fazer 3 vezes, eu peço para repetir de 8 a 10 vezes, então vamos fazer 4 vezes com a mão em cima e 4 vezes com a mão embaixo. Sempre soltando o ar no movimento de alongamento e inspirando no retorno, tá bom? Ah, uma coisa importante, quando eu faço esse movimento com a mão em cima, eu penso em projetar minha cabeça lá em direção à perna, porque isso já vai ajudando ela a criar mais mobilidade para futuramente colocar a mão no próprio trapézio, tá bom? Mas a última e volto. Aí eu passo a mão para debaixo e vou de novo. Inspiro. Aí, perfeito. E aí eu tiro a perna e aí antes de fazer com a outra perna, eu sempre faço um exercício para melhorar a circulação da perna. E aí eu começo caminhando com os pés. E aí eu posso fazer 10 vezes com cada pé, porque depois a gente vai utilizar esse exercício com o pé apoiado. 10 vezes. E aí eu faço com os 2 pés juntos. 10 vezes. É importante a gente mexer a panturrilha sempre. E aí eu peço sempre para repetir de 8 a 10 vezes. Voltei com o meu pé em V, projeto agora a minha outra perna lá na frente. Sempre pensando em manter o alinhamento do quadril, da perna virada para fora, sem deixar fazer esse movimento para frente. E aí eu projeto lá para frente e volto sem deixar fazer esse movimento. Solto o ar, 5. Seguro lá e fico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e voltou. Perfeito. Passei lá para outro exercício, vamos fazer 4 vezes com a mão em cima e 4 vezes com a mão embaixo. Soltando o ar na ida e inspirando na volta. Aê, pus a mão lá pra frente, fiz um a mais aqui, gente. Eu tenho que fazer um a mais aqui. Respira, solta o ar. 2, 3, 4 e último 5. Perfeito. E
voltei, fecho os pés e repito novamente a sequência de caminhada, 8 a 10 vezes com cada pé e 8 vezes a 10 vezes com os dois pés juntos. E eu mostro o próximo exercício. Estou de pé novamente aqui, meu pé em V, e eu vou colocar minha perna lá na frente e agora a gente vai subir o pé na meia ponta e descer, fazendo 10 vezes, mantendo o corpo alinhado, olhando lá pra frente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o último, 1. Aí o próximo exercício a gente vai flexionar o joelho e estender. O que é importante aqui? Quando eu flexionar esse joelho, eu tenho que manter o meu joelho alinhado lá no meio do meu pé. Então ele tem que direcionar para o dedo do meio, tá? Porque assim faz com que ela não relaxe a virilha, não solte o quadril, ela mantém o joelho alinhado e fortalecido. E aí a gente faz de 8 a 10 vezes também. Respirando sempre. E no último eu sempre gosto de permanecer para criar uma resistência. E aí eu troco a perna. Passei a outra perna lá para frente, mantendo o quadril alinhado, a perna lá para frente alinhada e vou primeiro subir e descer da meia ponta. Importante que quando você articular o pé para cima, que ele esteja apoiado tanto para o peso do dedão quanto do peso do dedinho do pé, que a gente equilibre esse peso. E o último, e aí eu passo para o próximo. Exercício flexionando e mantendo o joelho alinhado lá para o meio. Respirando e soltando o ar. E no último eu permaneço lá. E voltei. Ok? Bom, o último exercício que a gente vai fazer vai ser um exercício que a sua gestante vai ficar deitada. Então eu vou deitar aqui, vou apoiar os meus pés na parte de baixo do trapézio. Aí eu primeiro vou fazer um movimento, flexiona e estende. E a gente vai inspirar quando empurra, solta o ar, quando traz os joelhos. Inspira, solta o ar. A gente está relaxando a virilha, afinal a gente trabalhou ela bastante. E pode repetir de 8 a 10 vezes. E aí na última vez eu mantenho o joelho flexionado e peço para ela fazer a borboletinha, juntar sola do pé com sola do pé. E aí ela vai fazer esse movimento da borboletinha sem descolar a sola do pé. A gente está trabalhando interno de coxa e alinhamento do quadril. E soltando ar agora para ir, inspirando para voltar. E a gente pode repetir esse exercício de 8 a 10 vezes. Ótimo! E aí, o último, a gente vai fazer um rolamento de quadril lá para cima, vértebra por vértebra. E volta, desenrolando devagar. Inspira, solta, ar, rola o quadril, vértebra por vértebra. E volta, desenrolando devagar. E esse exercício a gente pode fazer de 4 a 6 vezes. E volto. Apoio os pés. Sempre que eu pedir para minha gestante levantar, eu peço para ela virar de lado. E aí sentar, ok? Então essa foi a minha sequência da aula no trapézio. Eu acho que é uma aula bem bacana para você modificar aí o seu portfólio de exercícios e a gestante também se sentir mais desafiada, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho que toda semana tem conteúdo novo e te espero na próxima. Um beijo e até mais!